Quando o nosso presidente Jair Bolsonaro estava montando o seu governo, ele pegou o Ministério da Cultura e fez o quê? Blup, rebaixou. O barulho fez blup, rebaixou. Ele transformou o Ministério da Cultura em Secretaria Especial da Cultura. Aí a classe artística enlouqueceu. Mas enlouqueceu, começou aquele debate, que absurdo, a cultura merece respeito, tem que deixar como ministério. O ministério parecia que se ficasse como ministério, a cultura ia ser super bem tratada, entendeu? A questão era essa, era deixar como ministério. Parecia que a lógica era o seguinte: cultura ministério, bem tratada, cultura secretaria, maltratada. Bom, pela forma como o presidente trata alguns setores, a gente vai ver que fica claro que o objetivo dele, em algumas áreas específicas, é implodir a organização, sendo ministério ou não. Então, enquanto a classe artística protestava contra o rebaixamento da cultura, como se o problema fosse esse, a forma dessa implosão se dá pela escolha dos titulares. Então, escolhendo os titulares, é que ele consegue destroçar aquilo que ele quer destroçar. Primeiro, ficou parecendo que era só a história do ministério, mas vamos lá. No caso da cultura, ele transformou em secretaria, colocou no Ministério da Cidadania, que, entre outras coisas, paga o Bolsa Família e agora o auxílio emergencial. O que tem a ver isso com cultura? É de se perguntar. Se tivesse ainda na educação, não obstante o fato de que a educação é conduzida pelas pessoas que a gente sabe que estão lá, mas vamos lá. Mas cidadania não tem nada a ver. Aí ele percebe isso, resolve mudar e coloca a cultura dentro do Ministério do Turismo, né? Então, a gente vai vendo que a forma como ele atua não é necessariamente rebaixando a pasta. Então, a classe artística não tem que se sentir especialmente perseguida, não. A gente vê isso acontecer na saúde, que é ministério, na educação, que é ministério, nas relações exteriores, que é ministério, de forma que cultura, calma, classe artística, calma, não tem um problema especial com a cultura, o Bolsonaro, não é uma perseguição com a cultura. Mas vamos olhar a lambança feita na cultura. Primeiro, o Bolsonaro nomeou um jornalista chamado Henrique Pires, que ficou 8 meses no cargo e saiu dizendo que preferia cair fora do que ficar batendo palma para censura. Porque teve um edital da Ancine que foi cancelado e que previa financiamento para produções audiovisuais com filmes incluindo até a temática LGBT. Foi demais cancelar, foi complicado, o governo ficou irritado com esse troço, bom, o sujeito caiu. 8 meses, ele ficou 8 meses. 8 meses parecia pouco naquela época. Mas então entrou um economista chamado Ricardo Braga, que fez toda a sua carreira em banco e corretora de investimento. Foi trabalhar na cultura. Ficou 2 meses. 2. Foi quando houve a transferência da Secretaria da Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo e apareceu o tal Roberto Alvim, e que tinha protagonizado uma polêmica, porque ele disse que tinha desprezo pela Fernanda Montenegro. E por isso foi nomeado, ou com isso foi nomeado. E caiu depois de publicar um vídeo com referências nazistas. Aí ele perdeu o emprego. Aí o Bolsonaro começou aquele namoro. Vamos trazer a namoradinha do Brasil, a Regina Duarte, né? Bom, aí entrou a Regina Duarte. Como eu disse ontem, ela vai entrar para a história não apenas pela brevidade da passagem dela, mas pelo papel ridículo que ela se prestou. Foi para lá, não fez coisa nenhuma. Conseguiu dar uma entrevista absurda, defendendo a ditadura, desdenhando os mortos e desaparecidos dos porões, desdenhando os mortos e doentes da Covid-19, caiu. E agora ele convidou e aceitou ser secretário o ator Mário Frias. Então é um setor que chega ao seu 5º titular em 500 dias de governo. Quando você tem 5 pessoas com 500 dias de governo, o problema não é se é ministério ou secretaria, certo? O problema não é esse. O problema é que a cultura do Bolsonaro não quer dizer coisa alguma. Uma cultura que tem 5 titulares não é cultura. Então, para que os artistas não se sintam especialmente desprotegidos, perseguidos, olha o que ele fez com as relações exteriores. Ele não trocou.
Ele botou o Ernesto Araújo lá, um cidadão que brinca com a dor dos outros. Ele escreveu que o mundo enfrenta o comunavírus e que a pandemia da Covid-19 fez despertar novamente o mundo, né, abrir os olhos para o pesadelo comunista. Segundo ele, o coronavírus aparece como, aspas dele, né, declaração dele, escreveu, na verdade, no blog, imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Tudo parte de um projeto que já vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático, da ideologia de gênero, do dogmatismo politicamente correto, do imigracionismo, do racialismo, da reorganização da sociedade pelo princípio de raça, do antinacionalismo, do cientificismo. Bobagens que foram ditas não por um secretário, porque ele rebaixou o ministério, mas por um ministro. Então é a prova cabal de que é possível manter a estrutura do tamanho que ela está e ainda assim destruí-la, expondo o governo, no caso, expondo o Brasil no exterior. Ele diminui o ministério colocando um ministro pequeno. Dá para destruir o ministério rebaixando para a secretaria, mas dá também para destruir o ministério colocando um ministro pequeno. É o caso do Ernesto Araújo. E na educação? A pasta tem status de ministério, sempre foi. Aí o Bolsonaro nunca pensou em transformar essa pasta em secretaria. Aí ele colocou à frente do ministério Ricardo Vélez Rodrigues, que enviou, é sempre bom lembrar isso, para as escolas públicas e privadas do Brasil um e-mail pedindo que as instituições filmassem com o celular o momento da execução do hino nacional e enviassem para o governo. Aí o e-mail tinha uma carta que deveria ser lida para os alunos no primeiro dia de aula. Olha que coisa fantástica. Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. E aí ele terminava com um bordão: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é que é só patético, não. É inaceitável um negócio desse. O sujeito completamente maluco. Aí perdeu o emprego. Você diz, bom, agora ele vai consertar, né? Bom, bota o Weintraub, que o jornal Estado de São Paulo definiu em editorial publicado há algum tempo como um homem doente. Um homem doente. Escreveu o jornal: consumido por desvarios persecutórios e pendor revanchista, que só sua alma é capaz de explicar, Weintraub parece não dispor de tempo em seu dia útil para dedicar às questões que realmente interessam à causa da educação. Ele é tão lelé e ele é tão preocupado com essa história da ideologia, que estava tão na cara que o Enem tinha que ser adiado. Mesmo assim, ele insistia em não adiar, porque se ele adiasse, correria o risco, aliás, de perder o emprego, e correria mesmo, né, nesse governo, porque ele estaria admitindo que a política de isolamento e de distanciamento social estaria prejudicando os alunos. Ele não queria de jeito nenhum. Então ele não queria adiar. Sendo que 40% dos alunos que vão prestar o Enem não tem computador em casa. Como é que eles vão estudar para o Enem, né? Mas ele segurou. Quando o Congresso, o Senado, começou a votar o adiamento, o governo se antecipou e adiou o Enem. Só assim para as coisas funcionarem. Então, você vê que é possível você rebaixar o ministério a um status de secretaria e assim prejudicá-lo, mas também é possível você rebaixar o ministério colocando um ministrinho. Então, nós estamos com outro ministrinho, que é o Weintraub. É o ministrinho Weintraub, é o ministrinho Ernesto Araújo, né? E os secretários da Cultura. E quando ele coloca, o que o presidente quer com essa escolha quando ele faz isso? O que ele quer quando ele prefere tirar o ministro da Justiça só para trocar o diretor da Polícia Federal e os superintendentes que o incomodam? Ele vai lá e bota um ministrinho que ele possa comandar como uma marionete. E quando ele coloca um general à frente do Ministério da Saúde, que já tratou de nomear 9 militares para atuar como seus assessores. Por quê? Porque os ministros anteriores não aceitavam a cloroquina, não aceitavam fazer discurso contra a política de distanciamento. Então ele queria a adoção da cloroquina, troca o ministro e põe o general da cloroquina.
né? E contra as evidências científicas, assumidamente contra as evidências científicas, ele muda o protocolo. O Bolsonaro ensaiou fazer o mesmo com o Paulo Guedes, quando ele lançou um programa econômico chamado Pro Brasil, que eu apelidei de Pro Blá Blá Brasil, sem combinar com o chefe da economia. O Paulo Guedes estrilou, ameaçou cair fora. O Bolsonaro viu que por enquanto não dava para encarar mais essa frente de combate e recuou e manteve um ministro, não um ministrinho, porque o Paulo Guedes não vai topar ser ministrinho, né? Da mesma forma que o Sérgio Moro não topou ser ministrinho, da mesma forma que o Henrique Mandetta não topou ser ministrinho. Os que não toparam ser ministrinhos caíram fora. Então fica claro que o Bolsonaro não tem um problema especial com a cultura. O que ele tem é um problema com todos aqueles que resolvem desafiá-lo. Não desafiá-lo para um duelo, porque não se desafia o presidente da República para um duelo, mas desafiá-lo intelectualmente, provocá-lo a pensar, fazer com que ele reflita, em vez de apenas impor os seus valores, seus princípios, aquela coisa. Vamos lá, tem que fazer assim, tudo autoritário. O que ele quer com essas trocas todas? Dá a impressão que no sistema ideal dele de governo é aquele que ele possa reunir em torno dele pessoas em quem ele possa mandar, não pessoas com quem ele possa debater. É ter pessoas que o sigam como a verdade e a vida, não pessoas que possam discutir com ele os rumos do país. Fica cada vez mais evidente que em vez de ministros ou secretários, no caso dos ministérios que ele quer transformar em secretaria, ou até mesmo nas secretarias que já existiam, que o governo ideal do Bolsonaro é um governo de ajudante de ordens. Quanto mais ajudantes de ordens com status de ministério, com status de secretários especiais, melhor para ele. É uma pena para o Brasil que seja assim, porque ministros, eles estão muito mais ligados aos seus assuntos e levam ao Palácio do Planalto, quando a relação é madura, séria e respeitosa, os problemas para dentro para que o presidente possa conhecer a realidade. E não o contrário, quando o presidente quer fazer a difusão de seus valores, suas crenças, seus achismos e com isso externar essa verdade, essa vida, essa visão, né? Fruto de grandes reflexões por meio dos ministros e secretários. Os que topam esse jogo estão lá. Ernesto Araujinho, né? Vai entrar o Binho, Damarizinhas e vários que estão ali. Alguns ainda se preservam. O ministro da Infraestrutura, por enquanto, é ministro. A ministra da Agricultura, que também já pensou em sair umas 2, 3 vezes, continua lá. O da Economia continua lá. Mas vai ficando um número cada vez menor. Vamos torcer para que essa gente continue firme, para que o governo ainda tenha alguns centros de excelência e que pensem. Pessoas que ainda pensem possam levar para o Palácio do Planalto uma visão diferente de mundo para aumentar a complexidade. Os grandes líderes empresariais, os grandes líderes políticos do mundo não trabalham com cordeirinhos. Ao contrário, eles querem animais maiores do que eles para que eles possam ter uma conversa de alto nível. É assim que funciona em qualquer lugar. Pergunta para qualquer empresário bem-sucedido, eu me refiro a grandes empresários, pergunta para qualquer líder bem-sucedido, eu me refiro a grandes líderes, você sempre vai ouvir o seguinte: o grande segredo é contratar pessoas muito melhores do que eu. Porque só com pessoas melhores do que eu vou conseguir extrair o melhor de mim. Quando eu tento pegar pessoas que falam, sim senhor, pois não senhor, é para lá senhor. Pessoas que quando ele fala, cala a boca, calam a boca, o Brasil sofre com isso, porque o governo vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, e com isso o debate desaparece. E quando o debate desaparece, a discussão vai ficando pequena e a inteligência também some. Nessa hora, abre-se o espaço para o autoritarismo, para as ordens, para a impertinência. É isso que a gente não pode deixar. Então, vamos torcer para que os ministros, poucos que ainda restaram, ministros com M maiúsculo, continuem, tenham capacidade de resistir a essa operação desmonte, que é a construção do Ministério do Ajudante de Ordens.